Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A partir de agora, programa A Voz do Povo Oficial, que traz aqui muitas notícias, informações, bate-papo, entrevista, a partir de agora. E eu estou hoje com a nossa convidada, a vereadora Capitã Elisete Jacinto. Boa tarde, vereadora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma honra estar aqui nessa tarde. Você é tão bem recebida, né? Com tanto conhecimento. Muito bom te conhecer mais de perto, né, Alberto? Obrigado. E nós estamos à disposição. Tá certo. Enquanto nós vamos ao nosso comercial de abertura do programa, você aproveita para seguir, pegar esse link que está aparecendo aí na tua frente e mandar pergunta para a gente que você quiser. É só entrar no comentário que daqui a pouco eu vou dizer, todo mundo que está no meio do programa aqui participando, vai ser um programa que vai tratar de um assunto de extrema importância, não só para Anápolis, mas para com o Brasil todo. É um assunto de alta relevância que sensibilizou a vereadora Capitã Elisete Jacinto e ela está trabalhando para ver se melhora, pelo menos ameniza, mas eu tenho certeza que com a boa vontade de todos a gente vai chegar lá. Então vamos aos nossos comissários, aproveita para seguir o Instagram, compartilhar o link, tá certo? E participar conosco. Vai ser uma hora de bom bate-papo aqui. O teu comentário vai ser muito bem, tudo bem? Então vamos aos nossos comerciais. Descubra a melhor plataforma de cursos profissionalizantes EAD do Brasil. Com mais de 300 cursos disponíveis, você pode investir pouco e obter grandes resultados para a sua carreira. Todos os nossos cursos são certificados, proporcionando a você a credibilidade e o reconhecimento que merece no mercado de trabalho. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 62 9568 8588 ou acesse nosso site www.multiploscursosnz.com.br para saber mais. Invista em seu futuro e transforme sua vida profissional com a Múltiplo Cursos. Programa A Voz do Povo. Na apresentação, Neuberto Danta. Bate-papo. Aproveita para seguir aí, gente. Entretenimento. Compartilha. Notícias. Atualidades. Espaço dos artistas. Sertanejo. Gospel. E MPB. A Voz do Povo. A Voz do Povo. Este é o programa A Voz do Povo. A partir de agora. É isso aí, a partir de agora começa com você aquele bate-papo gostoso. Hoje que eu estou aqui com uma vereadora aí que está chegando na casa. A senhora é nova na casa, doutor? Capitã. Sim, eu vim desse último pleito, né, das últimas eleições. Renovou na Câmara Municipal apenas 6 cadeiras. E dentre as 6 cadeiras eu fui uma privilegiada, né? Contemplada. Eu acredito que Deus realmente conduziu muito bem nossa campanha. Eu cheguei na Câmara em 4ª posição, com 3.147 votos, dos quais eu sou muito grata, primeiramente a Deus e aos amigos que entenderam o nosso projeto. Que bom. E o que levou a nossa vereadora de capitã ser vereadora? Bem, eu servi 33 anos na Polícia Militar e Correto. Em 2019 eu me aposentei. Fui para reserva, né, reserva remunerada. E um belo dia acordei, era aposentada. Como a gente trabalha desde os 14 anos, a gente sente aquela necessidade, né? E uma das coisas que pesava muito para mim era o fato de receber e não trabalhar. Então, assim, até que isso veio à mente, assim, que você consegue entender e as pessoas falam, Elisete, você já deu sua contribuição. E eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, Adailton, tá muito difícil, né? Uma semana já em casa. E ele olhou para mim e falou, olha, me ajuda então. Cuida das pessoas de Anápolis para mim, cuida da cidade de Anápolis. São 246 municípios. Verdade. Se você cuidar de Anápolis para mim, nossa, porque é a nossa cidade, as pessoas daqui, nós estamos mais próximas das pessoas. Eu levei aquilo pro coração e comecei a atender no escritório parlamentar dele, comecei a representá-lo na área da saúde, na área da educação, porque Anápolis tem essa pegada, tem muitos eventos nessa área, né? E ele também destina recursos para a Santa Casa, para a maternidade, para o INSEB, para o Hospital do Câncer,
Então, assim, são várias instituições que ele, desde que ele assumiu enquanto deputado, que ele destina emendas para essas situações. E aí, sempre quando ia inaugurar uma obra, eu estava ali representando, e aí eu fui ganhando notoriedade, né? E as pessoas foram me conhecendo. E Anápolis tem uma situação que é muito bacana. Aqui as pessoas gostam do militar. Verdade. Né? Então, assim, quando fala que você chega, às vezes em alguns lugares que eu chegava achando assim que eu não era conhecida, e as pessoas falavam, a Capitã Elisete chegou. E assim, sempre muito bem acolhida em todos os lugares que eu tive a oportunidade de ir, enquanto nem pensava em ser candidata a vereadora. E as pessoas já me acolhiam com muito carinho. Que bom. Eu fico muito feliz disso aí. E, por outro lado, hoje a senhora, como vereadora, pode fiscalizar o recurso que vem para o município para ver se realmente ele foi bem Com certeza. usado. E assim, devido ao entrosamento que a gente tem, nós temos amigos mesmo hoje na Santa Casa, na maternidade. O seu Zilmar, né, que é um amigo nosso também, que é lá do INSEB, o filho dele, o Denver. Então, assim, são pessoas que saiu daquele campo ali, né, passou a ser amigos, a Camila da maternidade. Então, assim, a gente tem essa proximidade, parece que houve um encontro, né, de almas ali, de espírito ali, que fez com que a coisa funcionasse. E hoje a gente tem uma ligação bacana de se comunicar, de saber como é que o outro está. E no Hospital do Câncer também a gente vê a necessidade, né? O tanto que a saúde ela precisa ter esse olhar diferenciado. Bem verdade, né? Eu já tive um neto nesse início de mandato de vocês agora, junto com o prefeito Márcio, já contemplado com uma cirurgia que a gente já vinha pleiteando há algum tempo. Eu não consegui, eu passei 2 anos pleiteando na gestão passada uma cirurgia, terminou o mandato, eu tive que pagar para ter. E já o meu neto, nesses primeiros 100 dias, já foi contemplado, então eu vejo que realmente em 100 dias já houve algumas coisas realizadas. Não, com certeza. E a gente vê a disposição em fazer, chegou assim com muita vontade de fazer, né, o melhor pela nossa cidade. Às vezes, assim, algumas áreas, alguns do executivo não consegue ter aquela visão total, ele está tentando ter essa visão geral de tudo, e a gente fica muito feliz. Nós torcemos muito para que Anápolis seja uma cidade modelo. Tem todas essas situações. Nós estamos entre 2 capitais. Verdade. Né? A capital do Brasil, Goiânia também, que é uma cidade muito desenvolvida. E Anápolis, né, por estar aqui no coração mesmo do Brasil, nós temos muita facilidade em nos tornarmos uma cidade modelo. Dentre esses 100 dias, a senhora chegou aqui, eu participei de uma audiência pública ontem lá na Câmara, né, tratando de um assunto muito sério que afeta todo o Brasil, não só Anápolis, mas eu vindo de uma cidade bem mais violenta e pelo descuido das autoridades de diminuir lá no começo, como aqui, isso aqui que está acontecendo aqui não é nem 1% da onde eu vim, mas que se não for curado e tratado agora, na raiz, a gente com certeza vai ter que chorar, lamentar bastante. E me fala um pouquinho desse trabalho, dessa audiência pública, do tema que foi abordado lá. Sim, assim que eu fui eleita, eu já carregava isso. Tanto é que eu vim com o nome, né? O nome de campanha, Capitã Elisete, o meu número de urna 25190, já demonstrando essa relação próxima, né, com a Polícia Militar, uma relação com a instituição. E quando eu fui eleita, assim, fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, aos amigos, até hoje eu tenho agradecido, vou fazer isso aqui também, né, as pessoas que estão nos acompanhando aí, que acreditou no projeto. Já tem bastante ali que eu estou vendo ali, muito depois obrigada, eu vou passar. Muito obrigada. E naquele momento, quando eu cheguei, eu falei com a presidente. Aí houve toda aquela situação de diplomação, posse, e aí eu falei para ela, falei assim, vereadora, a senhora já percebeu que Anápolis está num cenário muito bom da segurança pública, né? Anápolis foi considerada a cidade mais segura do Centro-Oeste. Verdade. Então, assim, é um título que a gente precisa manter. Não... O que será? E aqui eu percebi, eu li o regimento todo e percebi que aqui não tem a Comissão de Segurança Pública. E de pronto ela falou, não, nós vamos criar. E assim ela fez. Ela é muito sensível às causas que a gente leva para ela. Eu tenho que elogiar aqui, por ser a primeira mulher, né, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo.
E... Tá de parabéns, André. Não, com certeza. E ela criou a comissão, não só essa, mas como a Comissão dos Direitos da Mulher, e me colocou também para presidi-la. Então, hoje eu sou presidente dessas duas comissões. Legal. E sou vice-procuradora também, junto com a vereadora Cleide Lário, da Procuradoria da Mulher, da Infância, Juventude e PCD. Então, assim, trabalho a gente tem demais. Correto. Mas eu não me estranhei, porque do universo que eu venho também, trabalho lá nunca faltou. Não faltou. Nunca faltou. Tem que cumprir todas as missões. Tem que cumprir. Verdade, Levi. E aí, diante disso, eu já tinha em mente, desde a campanha, por onde eu andava, eu pensava assim, gente, mas o número de pessoas em situação de rua tem crescido muito. Bem verdade. As drogas têm chegado em lugares onde antes não tinham chegado ainda. Então, uma coisa está bem próxima à outra, né? E aí eu consegui fazer essa audiência pública baseada no impacto da segurança pública, né? E na condição de vida das pessoas de Anápolis, que hoje, como é uma das cidades mais seguras do Centro-Oeste, a gente precisa manter esse título, né? Verdade. E com as drogas, com as pessoas em situação de rua, não que elas são elas... a mancha criminal são totalmente delas. É lógico que existe outro tipo de violência na cidade, que às vezes eu até estudo também essa situação, que é imbatível. É aquela violência que ocorre dentro de casa. Essa polícia nenhuma dá conta de prever. Nós precisamos tratar as pessoas. Então, é o meu segundo passo ali dentro da Câmara Municipal. Mas voltando ao tema principal, eu falei, vou propor uma audiência pública, trazer todas as forças de segurança envolvidas, trazer o Ministério Público, Defensoria Pública, instituições, né, como as casas de recuperação, o INSEB e toda a sociedade em comum que tenha uma visão de qual a melhor forma de fazermos para que nós diminuímos essa questão da pessoa em situação de rua. E deu muito certo, né? Foi muito prestigiado. Eu já agradeço aqui também as pessoas que foram, que participaram. Foi muito rápido, porque tinha um outro evento na casa, então não foi... não tive condições de dar, mas a senhora pretende dar outras audiências para continuar tratando do mesmo assunto? Sim, agora nós já estamos dando um passo à frente, que é de criar o protocolo. Correto. Então nós vamos para uma reunião essa mais fechada, vamos fazer o máximo que a gente pode para criar o protocolo e logo depois a gente já partir para uma nova audiência, já para apresentar um caminho, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, não é uma coisa fácil de lidar, não podemos esquecer da integridade da pessoa, da dignidade da pessoa humana, a gente não pode esquecer isso, nós estamos lidando com vidas. Verdade. Como foi dito lá ontem, tem pessoas que às vezes infiltram nessa condição para poder realizar os pequenos furtos, os pequenos roubos, mas a gente sabe que por trás de cada pessoa daquela ali tem uma história de vida. Tem, e que precisa ser cuidado. Eu vejo que também tem um outro vereador junto com a senhora, é o policial federal Suendo, que tem um projeto Emprego Cidadão que tenha muito a ver com o seu trabalho, daquilo que a senhora já está desenvolvendo, que ainda está sendo tramitado, sendo discutido, né? E que pode agregar essa ideia que eu vejo. Eu vou te falar uma coisa, vereadora. A droga, eu convivi na minha vida 10 anos em 2 grandes centros de recuperação. Entendi que o que eu vou falar para a senhora aqui é a mais pura verdade. De cada 10 que vai para um centro, 9,5 não se recupera. Vocês, como esse 9,5? Que 9,5 é esse aí? Porque até o 10º que se recupera, ele fica num período que qualquer vacilo ele pode vir recaída, entendeu? Eles colocam 9 meses, que é o tempo de uma gestação, Sim. Uma possível recuperação, mas esse é o tempo mínimo, né, o máximo. Mas o que eu vejo é que esses centros de recuperações, em virtude, inclusive neste que eu trabalhei, foi no Monte Tabu, que é o maior do norte do Brasil, e depois no Lírio dos Vales, eles trabalham sozinhos. E aquilo que a senhora provocou naquela reunião que eu estava observando, eu até falei no final para a senhora, é uma responsabilidade, sim, do governo, políticas públicas, das igrejas, de nós, cidadãos. Sim. É um conjunto de forças se a gente realmente quiser resolver o problema. E eles lutam sozinhos, às vezes, só com o lado espiritual, que é muito importante também, mas se não tiver o psicólogo, se não tiver um médico para desintoxicar essa pessoa, se não tiver alguém para orientar outras pessoas para capacitá-lo.
Sim. dificilmente vai dar certo. Porque todos esses profissionais, então aquilo que a senhora provocou ontem foi muito interessante. Você pegou todas as fontes que precisam se preocupar com os setores, mais o povo que estava ali assistindo, para discutir o que fazer. Porque várias ações são feitas a várias mãos. É verdade. Né? Ninguém faz nada sozinho. Concordo. Tanto é que o senhor mencionou aí a questão do meu colega de parlamento, o policial federal Suender. Ele me falou, eu procurei ele. Eu tenho o projeto dele, porque ele já veio comigo também falar a respeito, né? Ah, sim, por isso ele que eu e o tenho Fred aqui. Cacheta. Então, esse projeto dele está tramitando na casa. Eu não sei se o senhor observou ontem, para a gente chegar, talvez essa seja uma da finalização desse protocolo que nós estamos buscando, Correto. que é o direcionamento ao trabalho. Primeiro, precisa passar pelo tratamento, pela Concordo. conscientização, porque foi dito lá também, não sei se eu estava quando a psiquiatra falou, ela disse o seguinte, ele vai receber o primeiro mês e a hora que ele receber, ele a torna. primeira porta de entrada, Fuma tudinho. de retorno, para ele cair novamente. É por isso que eu falei, hoje eu conversando com o Suender pela manhã, eu estive à câmera, disse, Suender, eu achei muito interessante, vi o seu projeto, te entrevistei, tá aqui a matéria no meu Instagram, mas ele se preocupou muito com a qualificação profissional e tirar. Mas a gente precisa entender que essas pessoas já estão doentes. E um doente não consegue desenvolver nenhum trabalho se não for tratado primeiro, né? Sim. Tanto psicologicamente, no organismo dele todo, tem que trabalhar. Né? Sem contar que eu também deparei, eu vou te contar a experiência. O Lírio dos Vales foi um que eu deparei. Eu tinha um trabalho social que eu desenvolvi parecido com o do centro, mas só que era mais na parte de qualificação profissional. Contratei para um restaurante que tinha algumas pessoas desse centro de recuperação, eles nem queriam o salário, eles pegavam o salário dele e transformavam em alimento para ajudar, porque havia essa necessidade lá. E um dia o Ministério Público bateu lá com a polícia. E a minha triste notícia que eu descobri, e fiquei assim triste, inclusive isso daí ficava mais ou menos a uns 7 quilômetros da cidade, porque a própria cidade não gosta de ter os centros de recuperação dentro da cidade, porque causa outros transtornos também. E aconteceu que todos eram criminosos, eram gente fugida que estava ali usando do centro de recuperação como um refúgio. Tá lá se recuperando e tal, então deixa lá. Mas eram gente, inclusive a pessoa que eu mais confiei, mas se bem que ele não me causou nenhum mal, né? Mas ele tinha feito 2 grandes crimes e estava ali, de certa forma, escondido. Então, precisa fazer uma varredura, porque tem muita gente que se esconde de morador de rua, mas, na verdade, está devendo para a justiça. E se faz de morador de ruas para ficar para sumir ali naquele meio ali, né? Sim, por isso é que eu, enquanto policial militar, né, que eu sou, mesmo estando na reserva, eu tenho essa prerrogativa, eu consegui viver o momento de estar na rua, fardada, fazendo o meu papel e estar hoje vereadora. Então, assim, é uma oportunidade única de estar vivendo esses 2 momentos. Correto. E ter essa visão, né? Uma visão de que realmente, de vez em quando, nós enxugamos gelo mesmo. Verdade. Às vezes você pega a pessoa num pequeno furto, você leva para a delegacia, na hora que ela vai para a audiência de custódia, ela sai na frente do policial. Porque ele tem Antes que dele ficar terminar lá para encher registrando a ocorrência. Então, assim, aí a pessoa vai falar, mas mesmo assim, Elisete, né? Você vai mexer num vespeiro desse. Nossa, é muita coragem. Não é. É porque alguém tem que pôr a mão. Concordo. Né? E eu não posso. Eu disse logo no início da minha fala lá que eu não posso ficar lá em casa acomodada, uma vez que a população de Anápolis, as pessoas de Anápolis acreditou no meu projeto. E antes eram 3.147 pessoas. Hoje não. Hoje são 415 mil, do qual eu devo uma satisfação. Concordo. Eu tenho que prestar conta daquilo que eu estou fazendo na Câmara Municipal. Eu estou ali como fiscal do povo. Eu estou ali para ser esse elo entre as pessoas e a Câmara Municipal. E é por isso que eu não me canso de falar. Eu não consigo olhar para trás e falar, nossa... Não, eu só olho para frente. Entendo. Não, nós vamos caminhando, nós vamos dar o 2º passo, nós vamos no 3º passo. E eu acredito, tenho muita fé em Deus, que nós vamos conseguir, com a força dele, dar uma destinação exata, respeitando a pessoa humana, e mais dar uma solução para esse problema. Mas a gente precisa, senão, sabe o que vai acontecer? Exatamente um lugar que era mais valorizado de São Paulo, hoje se transformou nisso que a senhora vai ver agora aí, ó. Se não fosse eles, aqui a situação não ficaria muito pior.
semana, durante o dia, tráfego à luz do dia. Isso é uma se a senhora vergonha. For ver a história, como agora começou eles isso estão aí, se deslocando aqui da rua Guaianazes, foi o fluxo assim, está como saindo, tá começando provavelmente eles vão aqui. para outro E local, hoje se transformou aonde vai nessa continuar situação, aí o tráfico de drogas, usuários de drogas. Um centro que era um dos mais caros de São Paulo, hoje estão se alugando ou vendendo a preço de nada. O comércio já não mais tem um valor. Quem abre um comércio lá é assaltado, não tem jeito. Tudo porque, quando ainda estava, que eu vejo que mesmo com a quantidade que hoje tem, eu estava olhando aqui, eu vou te mostrar umas outras matérias aqui, daqui mesmo, né? Olha aqui, homens são presos na Praça Dom Emanuel por tráfico de droga. Outro dia uma moça foi morta lá também, um cara chegou, deu um bocado de tiro no rosto dela, foi embora. Né? Temos uma série de matérias mostrando que isso já vem crescendo. Alguém precisa fazer alguma coisa. Não se dá mais para tapar o olho, tapar o sol com a peneira, né? Isso é verdade. Que precisa fazer alguma coisa. E ações que verdadeiramente possam ser realizada de imediato enquanto a coisa está pequena. Não com a ideia de prender as pessoas, mas de resolver o problema, vendo quem realmente faz um cadastro, quem está devendo. Quem está devendo já aproveita para pagar a dívida. Né? Quem não está, eu vou lhe falar com toda sinceridade, vou ser bem franco, eu gostaria, na próxima audiência, se puder ter uma oportunidade, porque eu tenho experiência vivida. Se eu falar para vocês os testemunhos que eu ouvia daqueles que estavam lá dentro, né, dos usuários, olha, a gente fazia isso para conseguir a droga, você fica horrorizado, né, porque na boa fé a gente querendo ajudar acaba sendo enganado, e ele sabe usar isso. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Eu quero parabenizar essa iniciativa sua de realmente que a senhora leve bastante à frente esse projeto, não pare, vai ter muita gente do contra aí, aquele pessoal, você está tirando liberdade de ir, vir, não. Por isso é que eu quero fazer uma coisa bem resolvida, uma coisa com a participação verdadeiramente das instituições envolvidas. Nós vamos ouvir todo mundo, nós vamos sentar numa mesa redonda e vamos discutir ali, passo a passo. Né? Hoje, por exemplo, quando se pega uma pessoa em situação de rua, que ela surtou, às vezes uma overdose fez com que aquela pessoa surtasse. Aí será levada para onde? Para onde? Né? Porque tem o risco das pessoas que já estão em tratamento na UPA, no Hospital de Urgências, na Alfredo Abrão, nos CAPs da vida. Então, assim, a gente precisa pensar isso, não adianta. E como eu vi essa disposição do prefeito que está chegando agora em querer resolver as questões mais críticas da cidade, eu vi que era a oportunidade de a gente fazer esse trabalho em conjunto. Aqui, porque para não parecer a pessoa direita, mas aqui mostra uma pessoa com surto, lá na Dom Emanuel, de droga, ó, indo para frente dos carros, se jogando, fazendo, né? Por quê? Essa pessoa precisa de tratamento. Será que essa pessoa tem condições de dizer, não, eu quero sim me recuperar, eu não quero? Precisa ter alguma coisa também na lei para dizer, de alguma forma, dizer, você se coercitiva, não estou dizendo que é para bater ninguém, você precisa ser tratado, você está doente. Mas precisa existir lei para que não venha depois, se joga na frente, se deita na frente dos carros, entendeu? Isso foi aí na Dom Emanuel. Então, para que realmente a coisa funcione e a gente possa viver. Né? Eu me senti algumas vezes, agora já diminuiu mais. Eu morava ali no bairro São José, bem próximo ali do Secanápolis, subindo já ali o Secanápolis, na 14 de julho, e algumas vezes eu queria ir para a Praça Bom Jesus, que é uma praça linda, né, e estava ficando meio difícil. As pessoas eram abordadas, mas as senhoras ficavam constrangidas, porque o número de usuários já estava crescendo demais, a ponto de eles já estarem constrangindo as pessoas, não deles estarem presentes, mas deles estarem lá em cima para pedir, para, sabe? E as pessoas ficavam meio críticas. E vai tirando um pouco, né? Assim, Anápolis tem essa característica ainda de cidade interiorana, das pessoas que vão para os parques, das pessoas que gostam das praças, né? Então, assim, a gente precisa verdadeiramente ter esse olhar de fazer com que eles entendam também que em alguns lugares as pessoas de bem têm que estar. Como a gente colocou, nem todos, a mancha criminal indica que nem todos estão nessa linhagem da marginalidade. Isso, verdade, mas verdade. Os que estão infiltrados fazem pelos outros todos. É verdade. E a gente precisa, nesse momento, separar. Verdadeiramente, como o padre Cleiton disse, separar o joio do trigo. E outra, cuidados que são nossos. O que é da cidade, a Secretaria de Integração Social, a Secretaria de Saúde, as entidades envolvidas, aí sim, quando a gente apurar, não, esses aqui, 23% dessa população em situação de rua são de Anápolis. E essas pessoas precisam ter
a proximidade com a família, tentar Verdade. fazer essa reinserção primeiro na família. Porque quando chega nesse estágio, infelizmente, a família falhou, a igreja falhou, o Estado falhou. Então, assim, a gente precisa fazer esse caminho de volta. O Estado com as políticas públicas, a igreja vindo também com essa situação de trabalhar o lado espiritual da pessoa, porque às vezes são muito usados mesmo, assim, pelas coisas do mal. E a família, tentar reinserir na família, porque não tem nada melhor do que a família, que é a base de tudo, né? Então, assim, desde que as mães saíram também para poder buscar o sustento dos filhos, então houve uma mudança geral na sociedade. Então, por isso é que eu falo, não é uma coisa fácil de ser cuidada, não estamos aqui vivendo uma ilusão, de vai fazer isso, vai acontecer aquilo, não. Nós estamos justamente levantando possibilidades, como agir, o que fazer, com quem fazer, como fazer. Então, são essas perguntas que a gente precisa chegar. É o mesmo trabalho que hoje a gente desenvolve também em relação às mulheres vítimas de violência. Então, tem todo um protocolo. Nós já chegamos nessa parte. Construímos lá todos os critérios dentro da Procuradoria, né? E aqui eu faço um elogio à vereadora Cleide Lário, né, por ter tido essa coragem de criar a Procuradoria da Mulher dentro da Câmara Municipal e cuidar tão bem. E eu chego agora para somar com ela. Eu sempre penso desse jeito. Bom, se o vereador, o policial Suender, ele pode ser um ajudante na minha causa, eu vou trazer ele para perto de mim. Se o Fred Cacheta, o cabo Fred Cacheta, ambos com uma experiência muito maior do que eu no parlamento, eu vou procurar aproximar deles. Eu preciso caminhar com pessoas que pensam, né, pelo menos entendam aquilo que eu estou pensando e consigam me ajudar. Eu não excluo, muito pelo contrário, eu trago para próximo a mim, como eu fiz também com a vereadora Cleide. Falei, eu estou aqui para somar, a senhora nunca vai ver eu passar na frente da senhora, eu sei onde eu estou, eu sei onde é meu lugar, eu sou vice, né, procuradora, e jamais eu vou fazer alguma coisa sem levar o conhecimento da senhora. É respeito, eu vivi isso 30 e tantos anos na Polícia Militar. É saber o seu lugar. Quando você sabe o seu lugar, que você não atropela ninguém, as coisas fluem naturalmente. É o que eu disse a todos que vieram aqui. Ontem, por sinal, de uma forma muito sábia, eu vou te confessar com toda sinceridade, estou nessa cidade há 8 anos. Viajo ao meu estado de 6 meses, mas nesses 8 anos e mais esses 3 meses, eu quero parabenizar a vereadora, a primeira vereadora mulher presidente dessa casa, Sim. e que está trabalhando de uma ética e de uma forma muito séria, né, que, na minha opinião, botou no bolso todos os outros que já vieram. Me perdoe, nesses 3 meses. Continue assim, vereadora André, que a coisa está... Mandar um abraço para a vereadora André aqui, parabenizar também pelo trabalho. Mandar um abraço para minha mãe também, que ama. Bora aproveitar para dar uma olhada. Quem que está vendo a gente? Aqui, vou até pedir para o colega ali, eu tenho certeza que ele sabe mexer para rodar ali naquele... Olha, já tem aqui Brino de Paula, entrou. Quem são esse pessoal? Roda na roda, em cima desse mouse aqui tem uma rodinha. Só tu rodar para a gente ver as pessoas que estão até lá embaixo. Isso, só rodar mesmo para a gente ver. Ó. Vai um pouquinho mais para cima, vamos ver se tem, quem são as pessoas. Isso, vamos devagarinho, mais um pouquinho. Eita, tem muita gente, a senhora conhece esse pessoal aí, ó. Vinícius, Marcos, Zilda, que a minha esposa está aí na frente. Sim. Cuca, Publicidade. Generópolis, Eliane, Souza, ó. Estela Almeida, Ana Flávia. Nossa, a gente eita, já olha, viu, Breno de Pá, ó, não é muita gente. Roberta. Realmente, nós estamos muito bem acompanhados. Muita gente aí. Quero agradecer a todos. Siga aí, compartilha. Daqui a pouco a gente vê quem tem mais aí. Vereadora, então, eu achei o que ela citou uma outra coisa muito interessante. Primeiro, eu vejo que, de todos os mandatos estudando, eu vejo que essa casa hoje está com só gente capacitada, de alto nível. Em todos os sentidos, tem representante com nível superior à maioria deles. Sim. Na é verdade, que as questões partidárias, que fique lá nas eleições, acabou. Vamos desarmar os palanques, não é verdade? Isso é verdade. E vamos fazer desse município que pode se tornar o melhor município de se viver da nação brasileira. Ser exemplo. Ser exemplo. É o que eu tento pregar, né? Assim, por onde eu passo? Por onde eu passei, eu sempre busquei agregar. Vamos agregar aqui. Na Polícia Militar, tanto é que quando eu saí, deixei muitos amigos. Né? A eleição minha também, eu devo muito aos colegas de trabalho, né? Porque o policial é uma pessoa muito leal. A gente aprende a ter essa lealdade na caserna.
Então, assim, são situações que eu tento levar para a Câmara Municipal. Eu sei que talvez não farei grandes amigos, mas eu quero, porque não sabemos até que dia nós vamos estar juntos. Né? Teve uma situação que eu sou bem comparada a duas pessoas que passou pela Câmara, né? As duas passaram pela Câmara, que é a mãe do Dr. Vanderick, né? Que é a Vilma, foi vereadora e não completou o mandato, né? Ela adoeceu e faleceu. E a doutora Trícia, né? Major Trícia, que é militar da Força Aérea. Então, se são duas pessoas que, quando as pessoas me encontram, ela fala, capitão, mas a senhora lembra demais, né? A senhora lembra muito. E assim, eu quero ser lembrada por pessoas realmente que fizeram a diferença. E também construir pontes mesmo ali entre nós, os vereadores. São 23 vereadores. Dos 23, 17 permaneceram. Então, que chega nessa nova legislatura, nós somos 6. E assim, tudo que me pede, eu não coloco obstáculo. Se tiver ao meu alcance, você não, corre eu vou fazer atrás, para vamos você. resolver. Ah, eu preciso disso. Não, isso aqui eu consigo te ajudar. Não, isso aqui eu não consigo. Eu procuro ser o mais sincera possível. Porque quando você deixa de ser você, que você vive um personagem, uma hora ou outra alguém vai entender que você não é de verdade. Então, assim, para não correr esse risco, hoje, graças a Deus, eu dou graças a Deus todos os dias de não viver da política, né? Não é meu carro-chefe. Eu sou aposentada. Entendo. Então, assim, tudo que vem, é lógico que acrescenta, que ajuda, que eu consigo ajudar mais e mais pessoas. Então, é nesse sentido que eu busco todos os dias construir amizades mesmo. Ainda que elas não possam não permanecer, uns não confiarem, mas eu vou sempre buscar ser bem autêntica com todos. Bem verdade. Ressaltando mais o assunto da pauta de hoje, eu vou te contar uma coisa. Eu sou do estado em que nós lá dependemos 1000%, né? Assim, 1000% do governo da União, entendeu? Sim. É um estado que não exporta absolutamente nada. Por mais que a gente tenha lá, a gente preserva 95% do verde do planeta, maior lençol freático de água potável do mundo. Hoje encontraram petróleo lá, diz que se permitir a exploração vai ser o estado mais rico e vai estar entre os mais ricos do mundo, porque lá tem maior do que o pré-sal. Mas é um povo pobre que vive em cima de um solo rico. Em que eu lembro, eu tô com essa carinha aqui, mas tô velho, eu tô quase com 60 anos, eu tô com 58 anos e meio, né? Ah, então a saída aqui tem que pegar a receita, né? Não, mas é porque é muito peixe com açaí. Da onde eu vim, Glória. a nossa alimentação lá é muito peixe e açaí é a nossa alimentação. Mas enfim, antigamente, quando tinha um furto de uma galinha, era notícia de jornal. Meu Deus, roubaram a galinha fulana, sabe? E hoje, a minha cidade é maior um pouco do que aqui. Foram deixando essa coisa da droga. Não, deixa o cara aí, não mexe não tá mexendo com ninguém. Foi. Só que alimentou quem? O tráfico. O tráfico adotou, por não termos, olha só a lógica, por não termos empregos, oportunidades, não existe indústria de nada como temos aqui em Anápolis. O traficante adotou os adolescentes como filhos e deu para ele aquilo que o pai não tinha condições de dar. Olha só, hoje a minha cidade, tá? Ela tem facções e depois que chega nesse nível, é um pulo só para o crime organizado, entendeu? Que é difícil hoje de controlar uma cidade que é uma ilha, diga-se de passagem. O cara só sai de lá de navio ou avião. Não existe estrada, nem tem como ter estrada para lá, porque são inúmeras ilhas passando pelo Rio Amazonas para chegar até meu estado. Estado esse, por sinal, do presidente do Senado e o líder do PT, que é o Randolfo, né? E o presidente, que é o Davi. Estudaram comigo, todos dois nós estudamos lá na mesma escola, nas mesmas situações. Mas, inclusive, a maioria do pessoal consegue se formar lá. A senhora acredita que já tem gente que vai para o preço? Como que esse cara que é um professor? Ele só é. A gente se forma, estuda, porque isso é muito fácil formar lá, que devido não ter muita gente. O estado todo tem 1 milhão de habitantes. O estado todo. Nossa. 16 municípios só. Sendo que 550 mil estão na capital, o resto dividido nas outros 15 municípios. Sim. Como que um lugar que o cara... Se assaltar lá, é fácil pegar. Não tem aí. Vai ter que pegar, ele vai pegar um barco. Se for para o aeroporto, pende. A gente conhece tudo aquilo lá. A Amazônia está na palma da nossa mão. Mas mesmo assim, hoje se implantou. Se a senhora vê as notícias,
Nós somos a 6ª cidade mais violenta do Brasil, só perdendo para uma do Maranhão, da Bahia, Rio de Janeiro, que ali é aquele, meu Deus do céu, né? Belém do Pará e depois a nossa cidade lá, que infelizmente, por não tratar do jeito como a senhora está querendo fazer, se estendeu e hoje, não digo que é impossível, porque se tivermos Com certeza. um governo sério, como a gente viu em El Salvador agora, que pegou o país mais violento do mundo, faz quase 5 anos que só tem mortes naturais, violenta não tem. E vem um presidente lá de... E nessa área da segurança também, nós não podemos esquecer de agradecer, né, o nosso governador também. Que verdade, que ele moralizou o estado de Goiás, verdade. Equipou também, né, equipou a tropa. Hoje nós temos condições de enfrentamento sem medo, com armas, capacidade, né? Com veículos e em especial o homem, né, que é muito bem preparado. Nossos policiais aqui, qual eu mando também um abraço aí para todas as forças, as pessoas das forças de segurança da nossa cidade. Todos têm um desempenho fortíssimo na questão da segurança pública, muita responsabilidade, né? Eu agradeço e parabenizo também o trabalho da tropa, né? Das unidades nossas aqui do 4º Batalhão, 28º Batalhão, CPE. Parabenizo também os comandantes, né? Que permitem com que esses policiais exerçam o seu trabalho da melhor forma possível. Então, assim, é um trabalho em conjunto mesmo, é uma ação feita a várias mãos dentro da segurança pública. Parabéns para a Caiada nesse sentido, né? Eu quero dizer, inclusive, o que me segurou em Anápolis. Eu vim aqui para passar um mês na casa do meu amigo, Dr. Paulo Moura, que Deus te abençoe, Paulo. Ele é da minha cidade, mas já mora aqui há 20 anos, né? Ele tava com uma saudade, cara, vem cá, eu vim para passar um mês de férias. E fiquei 8 anos. Por quê? O clima, a segurança, meu Deus do céu. Vocês não sabem o que é um lugar, você não faz nem ideia. Até a pessoa, outro dia eu conversando com a minha esposa, eu disse, a pessoa mais pobre daqui, poder aquisitivo mais baixo, tem 10 vezes mais qualidade do que a pessoa que é pobre do lugar que eu vim. Então isso me agradou bastante, fazendo com que eu alugasse as minhas coisas que eu tinha lá e morar aqui em Anápolis, né? A minha mãe lamenta muito porque tá velhinha já, minha mãe, né? Ela era meu filho. Eu disse, mamãe, eu vou ficar aqui. Ela já veio aqui me visitar, tá vindo agora mês que vem de novo. Que bom, hein? Né? Minha mãe já tá com 82 anos. E o senhor consegue ir a cada 6 meses? Vou lá e quando a mamãe vem aqui, meus filhos... Tem uma filha lá, que porque ela é do governo, para serviço para o governo, e tem uma empresa. Sim. Ela conseguiu, graças a Deus, todos os meus filhos, tenho 4 filhos, são formados, os outros 3 vieram, mas estão todo mundo bem aqui em Anápolis. Amém. Eu tenho um filho que é o caçula, que tem 32 anos, ele é gerente do maior hotel lá em Pirenópolis. Ele se formou em administração e gastronomia. Nossa, Deus, fala 13 idiomas, o menino está muito bem encaminhado. Tá no lugar certo. Tá, veio pro lugar certo. Ele veio de São Paulo para lá, né? E tá bem lá, gerenciando esse hotel. Enfim, mas eu vejo aqui como um lugar belo, tranquilo, de muitas oportunidades. Eu vou te dizer uma coisa, porque eu estudei, eu gosto muito de política, eu estudei esse estado, a cidade, para onde eu vou eu gosto muito. Vocês têm aqui uma renda, uma arrecadação. O município de Anápolis, presta atenção no que eu vou falar para vocês que estão nos assistindo. O município de Anápolis tem uma arrecadação anual que o meu estado inteiro tem por ano. Entende o que eu estou falando? Alguém falou assim da oposição, até que eu falei, gente, faça oposição, mas faça com responsabilidade. Vereadora, não é fácil arrumar 8 anos de desorganização em 100 dias. Não é fácil. 100 dias você vai detectar as falhas e ver o que pode ser feito para, no decorrer dos 4, tentar organizar a casa com a boa vontade dos senhores vereadores, em querer, como eu falei, tira as questões partidárias, é para o povo, pensa naqueles que te elegeram, é para o bem-estar do coletivo, para trazer uma cidade de prosperidade, como ela já é. Né? Quem dera. Eu tenho um grupo aqui, né, Emprego, Notícias e Curso de Anápolis. Pode entrar lá no Facebook, eu tenho uma página lá, que todo dia eu consigo achar emprego nesse lugar. Quem dera, era o sonho da minha cidade, ter essa possibilidade, essa arrecadação que tem. Nós estamos passando por uma grande recessão no país, isso é fato. Né? Mas Anápolis não sente muito. Sabe por que não sente? Porque tem um setor industrial aí que oportuniza, que dá emprego, né? Que abençoa esse povo. E hoje nós estamos na contramão, né? Porque tem a oportunidade de emprego
e ainda não conseguimos pessoas que assumam que queiram se qualificar, então, eu visito muito também a área do DAIA. A gente tem algumas entradas em algumas empresas, e a última visita que eu fiz, eu fiquei assim, né? Porque a gente fica estarrecido, porque nós queremos que as pessoas deem certo. E o diretor olhou para mim e falou assim: capitão, tá chegando 2 máquinas que vão substituir 15 pessoas. E eu pensei, poxa, para onde nós estamos caminhando, né? E ele falou, e aqui eu já oportunizei empregos, que aqui o salário é bom, tem plano de saúde, tem auxílio alimentação e tem vale transporte. Então, hoje daria, em média, um salário de R$3.800, R$4.000. Então, assim, para uma família e para o custo de vida que nós temos aqui em Anápolis, já foi bem mais baixo, mas dá para sobreviver, né? Se bem administrado. Isso. Então, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que esses benefícios que às vezes vêm do governo federal... Que causa uma dependência, às vezes. Causa uma dependência e, às vezes, a pessoa... Até mesmo nas casas da gente, né? Às vezes a gente precisa contratar alguém e a pessoa fala assim, não, eu não quero que assine a minha carteira. Fala, não, mas eu preciso assinar a sua carteira. Vai que acontece alguma coisa. Não, se assinar a carteira, eu perco. Eu quero esse teu recurso, mais o benefício, né? Então, assim, é uma visão que, infelizmente, nós estávamos quase saindo dela, né? Por um pouquíssimo, a gente teria conseguido continuar num viés que as pessoas já estavam entendendo, né? Se eu não partir para trabalhar, a coisa vai ficar mais difícil. Então, assim, sem querer citar partidos, sem querer citar nomes, mas a gente via uma luz no fim do túnel. A coisa estava caminhando para a conscientização das pessoas. E nós sofremos esse retrocesso, mas eu não perco a fé, não perco a esperança, que dias melhores virão. E a gente precisa acreditar nisso. Que as eleições de 2026 estão vendo aí, gente. É só fazer a escolha certa. Sim. Que a gente progride. Se manter do jeito que está, nós já estamos vivendo. Eu vejo estatais que deram lucro em 4 anos, né? Tá bamburrando aí de dinheiro, que conseguiu segurar até a situação toda ali da pandemia, que guerra, né, que a gente viveu. E hoje eu estava olhando a situação, estou tendo dificuldade de pagar os correios agora, o salário do pessoal, né, já está no vermelho. Eu fico assim impressionado, aquilo que foi provado que dá lucro, mas quando não tem as pessoas certas, com as intenções corretas, o dinheiro é mal aplicado. A gente precisa voltar, né, à primeira infância, buscar ali o primeiro amor, né? Isso, o amor pelo próximo, né? Todos os princípios envolvidos. Deus primeiramente, amém, né? Porque às vezes as pessoas vão perdendo o sentido, né? Vai perdendo o sentido da vida, dessa aproximação com Deus. E esse afastamento gera muita descrença, gera muita dificuldade para o ser humano. Então, assim, eu tenho minha religião, não prego religião nenhuma, mas eu prego um Deus vivo. Eu também, né? Sou da mesma forma. Eu acredito em Deus. Eu não tenho religião, né? Mas acredito em Deus, que Jesus Cristo é o Salvador. Não, tem mais gente aí para baixo que chegou aqui. Quero agradecer vocês aí. Sigam a página, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse Instagram aqui que eu criei, pode entrar nele lá. Eu criei com um objetivo só, de trazer assuntos de relevância para a sociedade, não só de Anápolis, para todos aqueles que seguem de outro lugar, mostrando que a gente tem que pegar essa ferramenta e transformar ela em coisas que realmente vêm somar. Tem tantas coisas vulgares que não somam em nada na vida de ninguém, que dá um bocado de like, um bocado de engajamento, mas se você for olhar, o que é isso? Onde foi que produziu nas pessoas, nas né? pessoas? Qual o impacto? Qual a gente precisa impactar as pessoas de diversas formas. E essa ferramenta das redes sociais aproximou demais. Quando utilizada da melhor forma, com certeza a gente alcança os nossos objetivos. Quero agradecer aí a Edna, começou a me seguir aí, né? A Zilda, a sua esposa, né? Reginaldo Fernandes, Pastor, Luísa. Olha, advogado do Dr. Paulo Afonso, está aí. Paulo Afonso, muito obrigada. Doutora Carmen. Isso. Muito obrigada. Meu Deus abençoe vocês aí. Valorizar nosso trabalho, né? Verdade, assistindo aí, compartilhe. Olha, daqui a pouco eu vou colocar a senhora também como colaboradora desse Instagram. Aí tu aceita lá, porque essa entrevista, do jeitinho aqui, sem corte nenhum, com toda essa produção que você viu ali, que está saindo lá na telinha, sim, vai direto para o seu Instagram. É só chegar lá e aceitar quando eu passar para ele. Daqui a uns 20 minutos, depois você vai ter muita gente que vai comentar e querer trazer ideias para o teu projeto, que eu tenho certeza que é um grande projeto, né? Se você conseguir, nesses 4 anos, só esse trabalho,
ter um sucesso já foi uma grande bênção, não só para Anápolis, mas vai servir como exemplo para o Brasil. Nossa, e eu acredito nisso também. Deposito a minha fé, a minha esperança que dias melhores virão, que nós iremos conseguir juntos. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho, né? Tanto os nobres companheiros do parlamento, né? Dos nobres vereadores, como as instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, todos unidos em um único propósito: defender a nossa cidade, colocar ela no rumo de atrair mais e mais pessoas, assim como o senhor veio, né? Veio, está aqui colaborando, dando a parcela. Agora aqui, né? 8 anos, rápido. 8 anos. E o tempo está assim, bem, como diz na Bíblia, um pouco abreviado, né? Então, os dias estão... Às vezes você levanta, faz um planejamento, quando você vê, você já está ali. E uma das coisas que é a marca do militar é a questão de horário. Então, a gente faz questão de cumprir horários. Eu te agradeço que você falou assim, 16h15 eu estou aí. Você tem 1 hora. Eu já estou, me perdoe, já estou te pegando 1 minuto da tua vida. Tem 1 hora. São 17h16 aqui, eu estou olhando. Não, mas eu agradeço. E assim, tá vendo tanto que passa rápido, né? Quando a gente fala 1 hora. Antes, quando você falava 1 hora, dava tempo de fazer tanta coisa, né? Mas nesse bate-papo legal aqui, eu fico muito satisfeita pelo convite, né? Por acreditar no nosso trabalho, permitir que eu faça parte, né, desse projeto do senhor. Eu quero que você venha outras vezes. Norberto, tem um assunto que eu quero tratar. Vamos bater um papo lá? Eu estou aqui à inteira disposição. Quero colaborar com qualquer vereador que traga benefício de verdade, não politiqueiro, gente. O programa aqui está aberto, todos abertos. Eu quero que venham essas outras amigas. Convida elas também. Já veio aqui. Você é a segunda mulher que vem aqui. Olha, eu consegui trazer a presidente, que há 3 semanas atrás já tinha me agendado. Norberto, eu quero ir lá com você. E veio. Cumpriu o horário direitinho, deu recado. Agora você convida tuas colegas a vir aqui. Irei convidá-los. Vai lá que dá muito certo, muito bem recebida, muito bem conduzido, né? Porque a primeira coisa que vem à mente da gente, quando você é convidado para esse tipo de programa ao vivo, a gente tem sempre aquele receio, né? Porque, assim, a maturidade traz uma coisa que muita gente não tem. A maturidade faz com que você ouça, para depois você responder. Então, ninguém te conduz a uma resposta. Isso é importante. Você tem maturidade suficiente para saber o que você defende e o que você não defende. Claro. Aí onde entra a questão do personagem. Se eu não sou um personagem, eu vou falar verdadeiramente aquilo que eu penso. Aquilo que você domina naturalmente vai sair. Aquilo que você inventa, narrativas não chegam em lugar nenhum. Com certeza. Né? Eu tenho, pra gente concluir nosso programa, eu vou pedir para você dar 3 recadinhos aqui. Mesma coisa que eu pedi à vereadora André, eu vou pedir para você. Primeiro, recado ao seu eleitor, a todos os eleitores de Anápolis. Que recado a senhora gostaria de dar para eles? Olha, nos procure na Câmara Municipal, faça-nos uma visita, leve as suas sugestões. Nós estamos, assim, de portas abertas mesmo. Eu acredito que a população precisa participar mais de perto. A política, ela está em todos os lugares, a começar pela política da boa vizinhança. E assim, eu espero, assim, do mais íntimo do meu sentimento, receber as pessoas lá e a gente poder sentar, tomar um café e discutir alguns assuntos da nossa cidade. Que bom. A segunda que eu gostaria que a senhora desse um recadinho eram os seus amigos vereadores. Não vou falar de os parceiros, os seus 23 vereadores que estão naquela casa. Que recado a senhora gostaria de dar a todos eles? Para buscarmos fazer um trabalho mais em união, um defendendo o outro e protegendo o outro. Porque eu, por exemplo, quando eu vejo alguém, por mais que eu tenha a minha opinião própria, falando de outro vereador, eu entro na causa e defendo. Porque assim, só quem vive o parlamento sabe o que a gente passa lá dentro. E eu sei que todos que estão nessa oportunidade estão buscando fazer o melhor que pode. Então, assim, eu posso até ter algum... Eu não tenho. Mas se houvesse alguma situação de não combinar com alguém, jamais falaria mal dele. Muito pelo contrário, entre em defesa, faça a sua parte, porque se um proteger o outro, com certeza não é proteção de coisas erradas, não é proteger de mostrar, às vezes, para quem está criticando, que o que você busca fazer é o melhor. Entendo. Agora, a terceira pessoa que eu gostaria que a senhora desse o recado é o gestor do Executivo Municipal, é o prefeito Márcio Correia. O que a senhora gostaria de dar de recado ao prefeito, como vereadora? Hoje, eu tenho pedido muito a Deus que dê a ele saúde, né? Porque em 4 meses, 3 internações, a gente sabe que o estado emocional às vezes mexe muito, às vezes não, mexe muito com as pessoas, né? Em todo o seu contexto.
Então, hoje eu desejo ao prefeito Márcio Correia sucesso, né? Porque competência a gente sabe que ele tem de sobra. E que Deus continue protegendo ele, dando saúde mesmo, para que ele coloque em prática tudo aquilo que ele sonhou para a nossa cidade. E um recadinho para ti, Márcio, que eu tenho. Todo dia, não é como a tua empresa, mas todos os dias nós vamos ter problemas para resolver na prefeitura. E a gente precisa de você com saúde. Você tem que tirar seu tempo. Lembra lá do tempo lá de Eclesiastes, que há tempo para tudo? Para gerir a cidade, para a sua família e para o seu descanso. E, acima de tudo, até um tempo para Deus também. Porque ele trabalha muito, eu reconheço isso. Ele trabalha o dia todo, né? Depois vai para a rua, né? E parece que, mas só que a saúde vai cobrar uma hora. Entende o que eu estou falando? O corpo precisa do descanso, todos nós precisamos. E se você tiver dodói, vai ser difícil. Eu sempre costumo falar com as pessoas, assim, não que eu não cuide o tempo todo, eu busco cuidar o tempo todo, mas segunda, quarta e sexta eu não saio de casa antes de fazer atividade física, eu marco cedinho, que é para não atrapalhar o restante do dia, 6 horas eu estou na academia, e assim, busco fazer, sentar mesmo, tomar meu café antes de sair de casa, tanto que eu não caio muito em tentação, quando eu chego em algum café da manhã, eu realmente não como, eu falo, já alimentei, né? Em casa. Então, assim, às vezes eu como, porque as pessoas vão falar, nossa, mas essa vereadora, né? Tem muita gente para isso. Eu tomo um cafezinho para fazer ali o social, mas eu penso que a gente precisa estar bem conosco mesmo. Gente doente não cuida de doente. Verdade. Então, eu preciso ter saúde para cuidar das outras pessoas. E qualidade de vida não tem preço. Tá aí, eu quero te agradecer, que Deus abençoe a sua vida, que você possa voltar aqui, que você siga também esse Instagram para me ajudar a levar. Recomenda seus amigos lá, todinho. Segue lá o Instagram do Nilberto, que ele faz um trabalho sério, que sempre vai ser desse jeito. Eu agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade de conhecê-lo mais de perto, conhecer a sua família, estar dentro da sua casa, né? Aí, mãe, a esposa dele tem o mesmo nome que a senhora, né? É porque quando você traz alguém para o seu convívio, é porque realmente a confiança bateu, né? E nós estamos aqui juntos. Pode ter certeza que nós iremos segui-lo. Algumas sugestões que nós tivermos, nós não esconderemos, traremos também para um outro assunto também que eu entender que é bom a gente falar aqui, eu estarei procurando. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigado para a senhora também. Muito obrigado a todos vocês que estão nos seguindo aí. Ainda tem mais gente comentando ali. Deus abençoe vocês, né? Compartilhe, siga isso que vai dar peso, que esse vai é o seu Instagram que vai fazer a diferença aqui em Anápolis. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Boa tarde, vereadoras. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tá, muito obrigada. E obrigada também às pessoas que nos acompanharam, né? Durante todo esse podcast. Exatamente. Obrigado, gente. Deixa eu dar abaixo. Só